Então, daí, essa santidade parece que chamou as sangas todas para quem pudesse ir a esse evento. E eu tive mesmo a sensação de ter dado algumas diretrizes bem claras desde o começo, né? Embora foram várias sessões diferentes, para públicos diferentes, assim. Então, o evento aconteceu dentro de uma universidade bem grande lá em Atlanta, que foi a Emory University, né? Então, assim, foram 4 dias de evento. A primeira sessão foi gigante, foi para 4.000 pessoas, assim, dentro de um ginásio que foi transformado num anfiteatro. Foi um show, assim. E a primeira sessão foi ensinamentos para a comunidade budista, né? A natureza e a prática da compaixão. Então só para voltar a falar que por ter sido dentro de uma universidade, a primeira coisa prática desse convênio que tem entre o Tibete e a universidade é que saiu um livro de ciência traduzido para o tibetano, que entrou para o currículo dos monges lá. Então os monges lá no Tibete estão estudando ciência, no Tibete, na Índia, na verdade, né? Estão estudando ciência ocidental, que é uma grande coisa, né? Então está tendo um grande intercâmbio nas duas mãos, assim, né? Então a própria sua santidade disse isso numa entrevista para a imprensa ali. Então, assim, o primeiro encontro foi para 4.000 pessoas, e aí nesse encontro o Dalai Lama falou da importância de a gente encontrar todas as formas de falar de compaixão de uma forma não religiosa, né? De uma forma secular, que a gente se esforçasse para fazer isso, para todas as idades, para todas as religiões, e que isso não era uma forma de desconsiderar a religião, pelo contrário, era uma forma de a gente valorizar todas as religiões igualmente, né? Que a inteligência, ele falou isso claramente, assim, que a inteligência não era uma garantia, né? Que, portanto, a gente tinha que encontrar formas que o altruísmo era uma semente natural em todos os seres humanos, mas que a gente precisava nutrir da mesma forma que a gente nutre o intelecto, né? Que a gente precisava regar essa semente em todos os seres humanos, que a gente precisava, todo mundo precisava encontrar e se esforçar para encontrar formas de nutrir essa semente em todos os seres humanos, né? Daí abriram para perguntas, e teve algumas perguntas que foram muito legais, assim, de um policial que perguntou, né? Era uma sessão aberta para os estudantes da universidade, né? Então teve um policial que perguntou como ele fazia para falar sobre compaixão, para desenvolver a compaixão, se ele via a maldade todos os dias, né? Dessa sociedade falou da importância de se identificar com o agressor que estava criando um karma negativo, né? Então a própria sociedade estava dando lá aulas e aulas de como falar de compaixão, né? Um cientista que via os animais serem mortos em nome da ciência, então teve a sessão de perguntas lá. Aí o outro dia foi um dia inteiro de um esquema meio Mind and Life, né, dos cientistas apresentando os trabalhos assim para a sociedade e ele apontando assim o ponto do trabalho, já direcionando a sequência do estudo. E era bonito de ver assim, os cientistas se dedicando, né, a estudar os efeitos da meditação. E aí não era só meditação silenciosa, era Metta Bhavana, os cientistas estudando o efeito da Metta Bhavana na saúde, sabe? Eles não usavam esse termo, né? Metta Bhavana, mas era meditação compassiva, não era meditação silenciosa. E era bem bonito de ver, né? E daí, assim, na manhã, eram os cientistas, assim. Aí eu fui pro almoço um pouco pensando, mas eles não estão falando exatamente de compaixão, eles estão falando um pouco de empatia, né? Aí de tarde veio Mathieu Ricard e deu falando uma metáfora que eu achei linda, assim. Eu tenho tempo, mas não posso falar. O senhor me corta, né? Aí o Mathieu Ricard deu uma metáfora que eu achei linda, que ele falou assim, imagina que você sabe que tem uma ilha, que tem uma pessoa se afogando no meio do Pacífico, assim. Aí você fala, a pessoa está se afogando, mas você sofre por causa daquilo. Então você sofre. Tem uma empatia com aquilo, você sabe que a pessoa vai morrer, você tem um sofrimento.
sofrimento com aquilo. Mas daí, você sabe que tem uma ilha naquele lugar, perto daquele lugar. Então, daí você já tem uma outra sensação, você aspira que a pessoa encontre a ilha. Então é outra coisa, né? Você sabe que tem uma salvação, que tem uma saída para aquela pessoa. Então isso é compaixão, é diferente, né? Não é só a empatia pelo sofrimento da pessoa, é uma aspiração que aquela pessoa se salve. E ele falou uma outra coisa legal também, Matia Ricard, naquela parte da tarde. Ele falou que a gente deveria aprender a amar igualmente todas as pessoas como o sol aquece todas as pessoas. Mas é que quem está mais perto do sol se aquece um pouquinho mais, assim. Pra gente tirar um pouco o apego do amor, assim, né? E não contaminar o amor com o apego. Aí foi a tarde foi um pouco mais... E aí a última sessão foi um pesquisador que está adaptando a meditação compassiva às crianças, estudando isso. Aí essa santidade ficou todo apaixonado pela né? Eu falei, imagina se o Lama pudesse mostrar a escolinha para essa santidade, né? Como seria, o que ele né, pensaria assim? Porque era um trabalho parecido com a escolinha, né? Que esse pesquisador apresentou. Bom, aí assim, esse segundo dia foi um dia com muitas pessoas também. Aí o terceiro dia era no lugar que eu estava, no hotel que eu estava, e era o centro de conferências que havia 140 pessoas. Eu falei, não vai, essa cidade não vai dar ensinamento nesse lugar, né? Mas deu, era um lugar desse tamanho, um pouco maior, assim. E aí, naquele dia foi a conferência mesmo, né? A conferência, que era uma conferência internacional do budismo tibetano. E aí, nesse dia, o evento foi nesse lugar, bem pequeno, para 150 pessoas. E a primeira sessão foi aberta, foi uma sessão aberta, e foi um ensinamento de sua santidade também. A gente estava num lugar um pouco maior que esse, assim, 150 pessoas. E aí, nesse dia, o direcionamento que foi bem claro também de sua santidade era de que a gente estudasse diretamente os ensinamentos do próprio Buda, os ensinamentos raiz, assim, que a gente preservasse, fizesse um esforço para preservar os ensinamentos. E falou também que ele acredita realmente que a cultura tibetana seja muito importante de ser preservada. Porque ele acha que a cultura não é só cultura, assim, que a cultura tibetana tem muito para contribuir com a cultura ocidental, com o mundo, assim, em termos de compaixão, de tudo. E que a gente deveria fazer um esforço para preservar realmente a cultura tibetana. E daí se dividiu nesse dia em 2 painéis, aí a gente tinha que escolher um ou outro. E nesse dia eu fui para o budismo e engajamento social, né? E à tarde teve a jornada criativa com Richard Gere, com a Alice Walker, que é a autora do A Cor Púrpura, e com a Sociedade da Dalai Lama, né? E ele estava muito cansado já, não estava muito interessado no assunto, assim, estava meio cansado. E à tarde teve um painel de traduzindo o Dharma também, que foi muito legal, que estavam todos os tradutores de sua santidade para o inglês e para o espanhol, que era bem importante, assim, quais são as dificuldades, os desafios na tradução do Dharma, né? E aí, no outro dia também era o budismo na cultura do Ocidente, e o outro painel era quais são os desafios para o budismo seguir nos países onde o budismo é tradicional e que estão sendo onde os monges, onde os budistas, o povo local, que é muito pobre, está sendo convertido para o cristianismo por serem muito pobres, assim. Os cristãos estão convertendo os budistas locais em troca de comida e de educação, né? Então é um ponto, assim, para o budismo ser preservado, os ensinamentos serem preservados, que a gente cuide dessa cultura local também, desses povos locais, né? Que a gente tente, uma forma de preservar o ensinamento é cuidar dessas pessoas também, muito empobrecidas, né? E no final, o grupo de trabalho final, onde eu fiquei, também foi de engajamento, budismo e engajamento social. E daí, desse grupo saíram encaminhamentos,
que é muito parecido também com o que a gente faz. Então, a importância de ter instituições onde as pessoas possam ficar ligadas para seguir trabalhando, né, com o fio do Dharma, assim, que é, por exemplo, o Instituto Caminho do Meio, né, uma forma disso acontecer, né, e para as pessoas não trabalharem isoladas, né, criar uma rede de pessoas que sigam trabalhando onde eu fiquei nessa rede. Então, é uma forma também da gente seguir ligada nessa rede internacional para seguir trabalhando, né. E aí o encerramento foi uma das partes mais bonitas, assim, para mim, que aconteceu no evento. Lord Gyari Rinpoche falou que em torno de sua santidade tem algumas pessoas que executam coisas, né? Pessoas que são fazedoras, assim, na terra, né? E que a sua santidade é aquela compaixão infinita, né? E das mãos dele caem frutos constantemente. Só que as pessoas não têm habilidade, às vezes, suficiente para pegar aqueles frutos e transformar em coisas que efetivamente beneficiam os seres, né? Mas que algumas pessoas, como o chefe de gabinete do Tibete, o secretário particular de sua santidade, essas pessoas são capazes de fazer isso, mas são poucas, que muitos frutos caem ao chão e se perdem, né? Porque a gente não tem habilidade suficiente, né? E eu fiquei pensando em nós aqui, né, também. Muitas coisas caem das mãos, lama ao chão, se a gente conseguir fazer com que aquilo realmente beneficie as pessoas, né? Então eu fiquei com isso, assim, pra mim foi muito tocante esse final, assim. Fiquei pensando muito na gente também. Fiquei rezando para que a gente consiga também fazer isso, sabe? Pegar a maior quantidade de frutos possíveis para beneficiar os seres. Isso. Podia dar um resumo agora? Os pontos que ele falou. Os pontos que ele falou. Que a gente se esforce muito para traduzir compaixão para pessoas que não são budistas ou religiosas, né? O que significa compaixão da forma menos religiosa possível, né? Secular. Para a gente estudar o budismo em textos do próprio Buda ou dos mestres de Nalanda. Ele falou muito de educação mesmo, para a gente focar as crianças, né, desde o início, assim. Então, que a educação era um foco na visão dele. Pra gente, ele falou de uma sanga também, para a gente tentar romper as barreiras entre as tradições, dentro do budismo e fora, né, entre as religiões todas, mas também dentro do budismo, né. E ele falou bastante da cultura tibetana, né? A cultura tibetana é importante para a humanidade como um todo. Acho que dele foram esses 3 pontos, eu diria assim. A gente tentar preservar os ensinamentos, né? De uma forma raiz, né? E assim, dos povos, como eu estava falando hoje, né? Dos povos tradicionalmente budistas também. A gente pudesse fazer. A gente tem a impressão que está muito distante, né? Que a gente não tem muito o que fazer por eles, mas se a gente enxergar algo possível, né? Acho que seria importante também.